Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um episódio do Trader Tranquilão, do 11º episódio da 5ª temporada. E hoje eu queria começar contando uma novidade, falar que pela primeira vez eu gravei um vídeo no qual eu apareço. Então se você tiver curiosidade em me ver a pessoa por trás dessa voz do Forex Social, é só você entrar lá na página do nosso curso de Forex, que tem o link aqui embaixo, e olhar, mostrar rapidinho, só para você ver, mas se você quiser ver mesmo, você vai ter que entrar lá e assistir, tem um link aqui embaixo na descrição, ou então você vai lá no nosso site e vai na página do curso. Bom, vamos ao que interessa, né? Que não é Big Brother, e sim um canal de trading. Vamos às análises dos ativos que a gente negocia no Trader Tranquilão. Bom, o último vídeo que nós gravamos foi na segunda-feira, hoje já quarta, 8 de agosto, para o mercado, na verdade, já como se fosse quinta, né? Porque já fechou Nova York e já abriu o mercado asiático. Essa velhinha aqui já é do dia 9, né? Eu colocando aqui em cima, você vê aqui lá embaixo, lá marcando aqui dia 9, né? Então a vela de hoje é essa aqui, do índice dólar, e a de ontem essa aqui. Então o que a gente pode ver já pelo índice dólar, que é aquele que eu começo sempre, de um modo geral, ontem e hoje uma pressãozinha vendedora no dólar, ontem mais forte do que hoje uma certa indecisão, né? O preço chegou a vir aqui em cima do dólar, depois foi vendido e aqui chegou aqui embaixo, mas de certa forma ele respeitou aquela linha horizontal que a gente já comentou algumas vezes nesse índice aqui, tá? Lembrando que existem dois índices dólar diferentes, esse aqui é o que eu gosto mais, já falei diversas vezes sobre isso, tem um vídeo nosso só sobre esses índices, se você quiser você pode procurar, mas a diferença é que esse aqui envolve o dólar australiano, né? E o outro já acaba sendo muito focado, o DXY, muito focado no euro, assim, ele compõe um percentual muito grande, e tem o franco suíço, então ele acaba ficando comparando muito com a Europa, tem um pouquinho do iene, mas compara muito com a Europa, enquanto esse aqui já é uma coisa mais global, tá? Mas esse índice dólar aqui, ele é um índice dólar mais clássico, tá? Que é mais acompanhado, digamos assim. E se você for ver as análises, o que você vai ver na maioria dos analistas comentando desse índice? A dificuldade para ele romper essa resistência aqui, tá? Se eu colocar mudar de candle para linha, a gente vê que o preço, né, que ele ficou aqui alguns dias, também com dificuldade aqui, né, e anteriormente ele ficou, tá vendo? Ele serviu como uma resistência aqui, se a gente for ver como um nível, né, e não só como uma linha e suporte aqui atrás. Enfim, você vai ver os analistas comentando essa dificuldade dele romper isso e buscar níveis mais altos, tá? Como, por exemplo, um nível de 100 aqui, que seria um nível psicológico importantíssimo se um dia ele for lá buscar. Mas ele está aqui com dificuldade para romper esse nível. E lembrando que nós estamos comprados, em todos os pares que nós estamos operando, nós estamos comprados no dólar, né? A favor do dólar americano e contra a outra moeda que nós estamos. Então, como eu já falei em outros vídeos, ainda não tem nenhum sinal dessa tendência de alta aqui do dólar tá se rompendo. A gente pode ver essa tendência claramente através dessas médias. Se a gente quiser, a gente pode desenhar a linha de tendência de alta aqui também, né? Tem até um triângulo de alta aqui, ó, se a gente quiser fazer esse desenho, né? Tá vendo o triângulo aqui? Enfim, não tem nenhum indicador de que o dólar vai parar de subir por agora. Mas a gente pode estar vendo uma reversão aqui, ó. Aqui tem um leve sinalzinho de reversão, né? Tanto ele respeitando esse nível, quanto a vela de hoje, por exemplo. Então a gente tem que começar a ficar ainda mais esperto. Temos que ter paciência, temos que ter nervos, digamos assim, controlar a ansiedade, mas também já começar a nos proteger mais, mover nossos stop loss quando for o caso, para garantir algum lucro, ou para diminuir algum risco, se for o caso, e ficar esperto que essa reversão pode vir, por mais que exista essa tendência de alta, nós não queremos ver no diário o preço vindo até aqui para voltar a subir, porque ele pode vir até aqui e romper.
Então, se ele vier abaixo dessa média de 20 aqui, ó, que é essa média amarela, a gente já quer estar fora desse mercado, né? Para não correr esse risco de perder o nosso lucro ou de ir para o prejuízo. Deixa eu deletar essas linhas aqui que eu fiz aqui e tal, para a gente seguir. Certo? Então, feita essa análise da força do dólar e de como que está o mercado de um modo geral, vamos para os ativos propriamente ditos. Começando aqui pelo euro. Só falar do índice Yen aqui, que como eu mostrei outros dias, a gente vê que hoje o Yen mais uma vez ganhou força. Ó. Ele fez um padrão de price action clássico aqui, ó, rompeu a trend line, né, a linha de tendência de baixa aqui, retestou pelo outro lado e subiu de novo, mas ainda está meio um pouco indeciso, né? Aqui a gente vê um rangezinho aqui. Bom, vamos lá. Isso é o índice do Yen, né? Como eu falei, mostrando que o Yen pode estar aí numa continuação dessa alta aqui, mas ainda não temos certeza. Vamos para os ativos. Euro. Lembrando que nós estamos aqui vendido no euro, como eu já falei, deixa eu começar analisando ele aqui. A gente já até moveu o nosso stop, diminuímos o nosso risco, tá? Nós estamos aqui com um risco de 4 ponto pouco aqui, menos de 5, ou seja, menos de 0,3% da nossa conta. E vamos deixar o stop onde é que está. Tá? Porque se a gente pode colocar o stop muito perto, ele pode vir aqui testar essa média de 20 e ainda respeitar esse nível. Então não vamos desesperar ainda, vamos deixar esse stop loss aqui para dar um espacinho para o preço movimentar. Ainda estamos no lucro, ainda que é verdade, é um lucro não grande, que é essa operação aqui, estamos com 4,8% de lucro. Tá? Mas vamos deixar esse stop loss aí, não vamos mover. Próximo ativo aqui. Uma coisa que eu queria comentar, eu vou fazer geralmente a gente não faz isso, mas o que eu vou fazer? Eu vou hoje para um time frame menor, para a gente ver o price action no gráfico de 4 horas, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Olha só, hoje o euro chegou a cair lá no gráfico de 4 horas e voltou a subir. Tá? Ele respeitou um pouquinho essa média móvel de 60 aqui, o que é bom para nós. Mas a verdade é que nós não queremos ver o preço indo muito para cima desse nível aqui não, ó. Tá? Porque se ele romper esse nível aqui, da próxima vez que ele vier, ele pode acabar subindo. O que justificaria uma mudança no nosso stop loss aqui, mas nós vamos deixar porque dificilmente ele já vai bater o nosso stop loss amanhã, tá? Ele tem que ter um movimento muito forte do euro aqui. Próximo ativo, dólar e Yen. Dólar e Yen, como a gente já falou, o Yen mostrou força nesses últimos dias, né? Vou lá para o gráfico diário, voltar aqui. Ainda não passou da média de 20, nem desses fundinhos aqui. E ele é um ativo que já está chegando perto do nosso stop loss, tá? Vou aqui para o nosso gráfico, ó. Se no dia de hoje, né? De hoje, na verdade, amanhã, na quinta, né? Se essa velinha aqui que abriu agora tiver a mesma força da vela que teve hoje, ele vai pegar nosso stop, mas nós vamos deixar nosso stop onde é que está, não vamos mover e vamos dar um espaço para o preço. Olha só, o nível que o stop loss está, eu vou colocar ele no gráfico de lá para a gente ter uma ideia. Ó. Stop loss 110,586. Eu vou colocar aqui, ó, para a gente poder ter uma ideia nesse gráfico de cá. 110,586. Tá? Eu queria colocar nesse gráfico de cá para a gente ver como que esse stop loss está abaixo da média de 60. Olha só como vários dias ele veio, tocou aqui, na verdade ele até foi lá embaixo, mas não conseguiu fechar abaixo dela. Aqui ela serviu também como um stop dinâmico, digamos aqui. E nesse nível aqui, além de estar abaixo de todas essas mínimas aqui, ele ainda está abaixo dessa vela de 60 aqui, dessa média, tá? Então tá um stop loss num nível interessante, a gente podia descer um pouquinho, mas eu não vou descer para não ficar mexendo muito nesse stop, que ele já foi colocado aqui.
vamos deixar ele onde é que está. Tá? Então esse é um par que a gente vai ter que ter bastante nervo, pode ser que durante a madrugada pegue o nosso stop loss aí, vamos ver se o Ien mantém a força. Uma coisa que eu não comentei, um dos motivos do Ien ter ganhado força no dia de hoje foi que na madrugada de ontem, madrugada para nós, né, o Banco Central japonês soltou uma nota lá sobre os minutes, igual a gente tem reunião aqui do Copom e do Banco Central, que eles soltam relatório, teve lá um do Japão com algum dos membros com a visão um pouco menos dovish, digamos assim, já falando em talvez diminuir o tal do quantitative easing um pouco mais cedo, tá? Se você não sabe o que é quantitative easing, no nosso curso a gente explica uma coisa da parte de economia, que é uma coisa é uma coisa até bem relativamente nova, né? Uma coisa que veio depois da crise de 2008 que os bancos centrais fizeram aí, que é basicamente os bancos centrais comprando ativos, diminuindo a taxa de juros, enfim. Se você quiser aprofundar um pouquinho nesse assunto, aproveita que você vai lá me ver lá na página do curso, compra o curso e você vai poder estudar um pouquinho disso aí, dessa parte de economia. Próximo ativo, então esse aqui nós vamos deixar rolar, cientes que pode pegar no nosso stop loss, está próximo, nesse momento está num prejuízo aí de menos 4 dólares, tá? Quase menos 4,50 aqui, mas vamos deixar rolar. Próximo ativo, Libra. Libra é o que está nos fazendo alegria nesses dias, né? Que se a gente vê aqui, ó, que a gente está num lucro de 23 dólares, então já está com um lucro de 2-1 em relação a risco que a gente entrou nessa trade, tá? Já movemos o stop loss dela uma vez para o lucro e vamos mover novamente. Já comentamos que a Libra está numa pressão muito forte, especialmente por causa da questão do Brexit, que eles estão negociando com a Europa, ainda não conseguiram chegar num acordo de como vai ser essa saída da Inglaterra. Só que a gente pode ver aqui que o ativo pegou aqui embaixo nesse suporte, que se a gente vê em períodos anteriores aqui, ó, foi um nível importante, por exemplo aqui, olha só, foi um importante suporte aqui, o preço pegou aqui, reverteu, veio testar de novo, ele testou 3 vezes esse nível aqui, aqui também ele foi um nível importante, tá? Então pode ser um ponto de reversão e é uma confluência com essa parte inferior desse canal de baixa aqui. Então por mais que o par esteja num canal de baixa, vou estender essa linha aqui, por mais que o par esteja num canal de baixa, ele pode perfeitamente desse nível aqui fazer uma coisa assim antes de começar a cair de novo, né? E nós também não queremos que ele venha até aqui em cima e a gente vê nosso lucrinho todo indo embora. Por mais que a gente tenha talvez entrado acima disso, vamos garantir o nosso lucro aqui e se for o caso a gente entra de novo aqui em cima, tá certo? Então vamos mover o nosso stop loss, garantir um bom lucro aqui para essa trade. No calendário econômico, ainda não passei por ele, mas ainda não tem nada para o dia de amanhã na Inglaterra, então provavelmente esse preço aqui está num momentum que a gente fala aqui, né? Está seguindo uma inércia aqui, e é o que deve acontecer, que é um par que mesmo com algumas fraquezas do dólar, ele está caindo. Eu vou garantir aqui, ó, você pode olhar aqui na esquerda, perto de onde está a setinha aqui, ó, quantos dólares o lucro eu vou garantir aqui. Não, ficou no nível errado. Eu quero garantir aqui próximo de 15 dólares, tá? Que é um pouquinho acima de 1-1 lá, e colocar acima da máxima de hoje, tá? Então, a gente ainda vai dar um espaço para o preço movimentar. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar lá no gráfico para a gente ver, ó, Libra. Aqui, ó, stop loss agora está 1,2972. 1,2972.
tá? E a gente pode ver aqui que no gráfico de 4 horas, ou até, por exemplo, no gráfico de 1 hora, tem bastante espaço para o preço movimentar, fazer o que ele quiser fazer aqui, subir um pouquinho, descer, e ele só vai pegar no nosso stop se ele romper essa trendline de baixa que tem aqui também no gráfico de 1 hora, né? Então tá um stop bem interessante, ele vai ter que romper esse topinho aqui, ó, tá? Porque a gente não vai colocar ele muito próximo, tipo aqui assim, ó, porque ele pode perfeitamente fazer o movimento aqui de encostar na média de 60 de novo e continuar descendo nesse gráfico de 1 hora, ou ainda no de 4 horas, se a gente olhar, tá vendo? Ele tem, vamos dar esse espaço aqui que ele pode vir encostar na média de 20 aqui e ir embora de novo, igual ele fez algumas vezes aqui, tá certo? Então é isso para a Libra, continua com uma certa pressão. No longo prazo eu acho que a Libra ainda vai continuar descendo, mas nós não vamos dar esse espaço para ela. Garantimos aqui nosso lucrinho de pelo menos 15 dólares aqui, que é exatamente não, que é bem próximo de 1% da nossa conta, né? Então aqui nós já estamos garantindo quase 1% de lucro aqui nessa trade. Próximo ativo, dólar australiano. O último vídeo que eu fiz foi falando, o título dele foi falando que o dólar australiano estava em foco e teve a reunião do Banco Central australiano, eles mantiveram a taxa de juros como estava, mas na reunião eles tiveram uma visão, no anúncio, né, na coletiva ou também no anúncio escrito, uma visão positiva da economia. E isso fez com que o dólar australiano tivesse na terça-feira essa vela forte aqui. Hoje ele também, tá vendo, se fortaleceu, foi um dos pares mais fortes no dia de hoje e ontem. E já no amanhã, digamos assim, na quinta, ó, no dia 9, é um par que mais subiu. Se a gente vê no nossos aqui, é o único que está lá, ó, ele já subiu quase 0,10% em relação ao dólar, tá? É o par que está mais se movimentando aqui. Tá certo que nesse momento só a Austrália está, apesar, acho que nem a Austrália não está aberta ainda, está quase abrindo, acho que talvez só Singapura, enfim. O mercado asiático está abrindo agora. Mas o que é a nossa análise aqui? Vamos lá para o par, o que importa para nós? Nós estamos vendidos, nesse momento nós saímos do lucro que a gente já teve nesse par, né? Vamos achar ele aqui, ó, AUD USD, nós estamos com prejuízo de 3, então ele está num momento de alta. Se a gente vier aqui colocar no gráfico de 4 horas, dá para fazer uma trendline de alta aqui, né? Uma linha de tendência de alta, ó. Vou até colocar aqui no nosso gráfico de linha, que a gente gosta para fazer a trendline. Dá para a gente pegar uma trendline aqui assim, por exemplo, né? Enfim, aqui, ó. Independente dessa trendline, eu vou apagar, mas a gente pode ver aqui, ó, fundos mais baixos, né? Tem esse fundo aqui que foi mais alto, desculpa. Esse fundo que é mais alto aqui, mas especialmente esse fundo mais alto que esse e esse fundo mais alto que esse no de 4 horas. O que tem de interessante para nós aqui que a gente vai manter essa trade aberta? Você pode ver que eu fiz essa trendlinezinha aqui, que também segurou o preço. Então, apesar dele estar fazendo fundos mais altos, ele também está fazendo topos mais baixos. Então, isso ele está formando um triângulozinho aqui. Certo? No gráfico diário, a gente não quer esperar, a mesma coisa, a gente não quer esperar ele chegar nessa trendline, apesar de que, tá vendo, essa trendline, essa é a macro trendline no diário aqui, que segurou ele por muito tempo e está segurando. Mas o que acontece? Essa confluência daquela trendline com essa trendline, que é uma que eu já mostrei várias vezes aqui no semanal, ó, que é essa aqui diagonal para cima aqui, ela pode funcionar como um imã para o preço aqui, e ele pode vir aqui buscar e com isso ele vai pegar nosso stop, tá? Mas nós vamos deixar onde ele está, olha só, ele está acima desse topinho aqui, que é esse topinho aqui, ó. Tá? Então, nosso stop está tipo aqui assim. E vamos deixar. Tem o risco dele pegar? Tem. Mas também nós não vamos ficar aumentando esse stop loss para não aumentar o nosso risco. Nesse momento essa trade está com risco aí de 6,7 dólares, que é mais ou menos 0,5% da conta. Tá? Podíamos até subir esse stop para ficar aqui em cima.
Mas eu não acho uma boa ideia, porque eu acho que se ele romper esse topo aqui, ele vai mais ainda. Então a gente vai, se a gente mover esse stop, a gente vai dar só dando espaço para o preço e contra a gente. E não é o que a gente gosta. A gente gosta de dar espaço para o preço e a nosso favor. Tá certo? Então vamos deixar aqui onde está. É outra trade que nós vamos ter que ter nervos de aço aí para poder deixar rolar. É mais uma que pode pegar o nosso stop loss durante a madrugada. Mas vamos ficar tranquilo, isso vai representar 0,5% da conta, não é motivo para desesperar. Lembrando que o trader tranquilão, ele opera tendências, o dólar, a gente, como eu comentei, a gente está vendo ele lateralizado aí, se a gente olhar lá nos índices, né, do dólar aqui, como que ele está lateralizando, se a gente pegar aqui no gráfico de 4 horas, ó, tem um bom tempo que ele está nesse range aqui, nessa área de consolidação aqui, ó, tá certo? E a gente não quer ficar arriscando muito enquanto o dólar estiver aqui. Se pegar nosso stop loss, beleza, a gente espera voltar a ter tendência para a gente poder surfar essa tendência. É assim que é a opção do trader tranquilão de operar, né? Então é isso. Tem ainda de ativo aqui o Euro-Yen, também não tem muito para falar, também está bem lateralizado, teve o cruzamento de média aqui, poderia ter uma venda, tá, do Euro-Yen aqui, ó, do euro se enfraquecendo frente ao Yen, o preço foi lá em cima, encostou na trendline e rompeu. Na verdade é uma boa trade de venda aqui, né? Eu estou um pouco receoso de entrar nessa trade antes dela romper esse retângulozinho aqui, porque como eu falei, ele gostou de ficar nesse retângulo por um bom tempo, olha, foi um suporte aqui atrás, e por isso nós não vamos entrar nessa trade, tá? Mas poderia ser uma trade do tranquilão sim, porque outro fator negativo é que para a gente colocar um stop loss, a gente vai teria que colocar um stop loss aqui em cima, ó. Tá? Estou considerando aqui. Vamos avaliar o risco? Olha só, como que a gente pode fazer para avaliar esse risco aqui, ó. Eu vou vir e vou colocar uma ordem pendente aqui, tá? O sell limit aqui. Correto? E vou colocar um stop loss dela não, vou alterar aqui, cadê? Ordens pendentes, vamos editá-la. Qual seria o nível de stop loss? Seria 129,638. Deixa eu tirar essa ordem antes que ela abra aqui. Essa está sendo uma decisão difícil entrar, por quê? Porque essa, que nem eu já falei, eu queria esperar esse triângulo vermelho aqui, mas ao mesmo tempo
tem um certo sinal de venda. Eu não vou entrar não. Cruzou para baixo a média de 20. Tá? Vamos entrar. Não pode ficar nessa dúvida. Esse é um problema de ser um pouco discricionário em vez de ser 100% sistemático, tá? Esses momentos, ficar nessas dúvidas em vez de ter só um sistema de entrar, esse é um ponto negativo. Pode ser ponto positivo, mas é um ponto negativo também, tá? Mas vamos entrar assim. Vamos abrir uma ordem. Vender 0,01 euro. Agora nós vamos colocar um stop loss. Tá? Esse que é o problema desse par aqui, ó. Um stop loss no nível que a gente quer também não é um risco tão pequeno, tá? Mas vamos colocar esse stop loss aqui no 129,657. Vou colocar 129,700. Tá aí. Então nós entramos vendido no Eurien. Peço desculpa pela indecisão e demora, mas no final das contas, analisando, deu o sinal. O que eu concluí aqui? Teve o cruzamento e mais o que importa para nós? Tem essa caixinha vermelha? Eu vou deletar, porque olha só, a gente teve essa trendline de alta aqui sendo rompida e o preço abaixo dessa trendline de baixa aqui, que o preço desrespeitou ela, mas pode ser tipo um falso rompimento, se a gente pode avaliar dessa forma, né? Então, o correto seria entrar também, e o preço, olha só o price action dele aqui em relação a essa trendline, ele foi, rompeu, foi, retestou, encostou nela e foi de novo, tá? Então, abrimos mais uma trade aí, correto? Então é isso, o vídeo já está ficando gigante. Agradeço a paciência por assistir até agora. É só comentar os anúncios econômicos que nós temos aqui, ó. Nós temos aí na quinta-feira, amanhã, dia 9, esse aqui que é um número que vai ser importantíssimo para o dólar, que é o PPI, que é uma das coisas que compõem a inflação. Aqui ele é o Producer Price Index, que ele mede a mudança no preço de mercadorias vendidas por manufaturas, tá? Como se fosse produtos industrializados, a inflação de produtos industrializados. E se ele vier abaixo desse 0,2 esperado aqui, pode ser um grande golpe no dólar, tá? Porque pode indicar uma desaceleração na economia americana ou na inflação da economia americana, e isso pode acontecer especialmente porque o petróleo deu uma queda em julho e isso pode ter se refletido aqui, tá? Nós temos liberação do PIB do Japão às 8h50 e depois na sexta-feira temos esse indicador de inflação dos Estados Unidos também importantíssimo, tá? Mas pode ser que a gente grave até lá. E também outros indicadores importantes aqui da Inglaterra, PIB e também uma produção industrial aqui, tá certo? Então é isso, obrigado mais uma vez por acompanhar até o final, espero que você esteja gostando do Trader Tranquilão, espero que o Eurien não dê mais um olé na gente, né? Se a gente for olhar lá no history aqui, o Eurien são justamente as trades que nós tomamos as maiores estopadas, né? Ou tomamos a maior estopada, que foi essa aqui, as maiores, essa aqui de menos 13 e essa aqui de menos 9, né? Vamos lá, vamos deixar rolar com nervos de aço, acompanhando o que está acontecendo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.